Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo 10. Gibeão é cercada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a cidade de Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a cidade de Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: o Senhor Jeová disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a cidade veio subindo desde Gilgal, e o Senhor Jeová os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E aconteceu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor Jeová lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor Jeová, no dia em que o Senhor Jeová deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos.
Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor Jeová assim a voz de um homem, porque o Senhor Jeová pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Josué mata os 5 reis, diz o título. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e foi anunciado a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas cidades, porque o Senhor Jeová, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor Jeová a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, a cidade de Maquedá, e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei, totalmente, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. Também o Senhor Jeová a deu na mão de Israel, a ela, a cidade e a seu rei, a cidade e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a cidade e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao rei
como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques, a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Josué e tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada, a ela, a cidade e a todos os que nela estavam, conforme a tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Jezé, subiu a ajudar a Laques. Porém Josué feriu a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou a Laques, a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela, e a tomaram e feriram ao fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei. E a todas as suas cidades as feriu a fio de espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente. Nada deixou, como fizera a Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. Deu uma vez, e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, repetindo, e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Outras vitórias de Josué, capítulo 11. Sucedeu depois disto que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom e ao rei de Aquisap, e aos reis que estavam no norte, nas montanhas, na campina, para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos, com eles muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel.
Disse o Senhor Jeová a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os ferirei. Porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Repetindo, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos aleijarás, e os seus carros queimarás a fogo. Então Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor Jeová os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispá, ao oriente. E os feriram até não lhes deixar nenhum vivo. E fez-lhes Josué como o Senhor Jeová lhe dissera. Os seus cavalos inutilizou, e os seus carros queimou a fogo. Naquele mesmo tempo, voltou Josué e tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam, feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor Jeová. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor Jeová a Moisés seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Um resumo das conquistas, diz o título. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto o Senhor Jeová vinha, porquanto do Senhor Jeová vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos
como o Senhor Jeová tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram, além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e que dominava desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, e mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até os limites dos Jesureus e dos Macadeus. E metade de Gileade, limite de Seom, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor Jeová, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor Jeová, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas e no deserto para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Ormã, o rei de Ormá, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Kedar, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lassaron, outro,
o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sihon, Meron, outro, o rei de Axaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joqueneão do Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate Dor, outro, o rei das nações em Gilgal, outro, o rei de Tisa, outro, 31 reis ao todo. Josué reparte as terras, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor Jeová: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asquelon, o Digate, o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até ao limite dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, além do Jordão para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor Jeová. Desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Armon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesureus e dos Maacateus, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus, antes Jesur e Maacate ficaram, habitando no meio de Israel, até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E
foi o seu limite desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, Quedemote, e Mefate, e Quiriataim, e Sigma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet-peor, Asdod de Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. E bem os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o limite dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão, e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o limite, Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. E desde Esbom até Ramate, Mispá e Betonim, e desde Maanaim até a fronteira de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Sapom, que ficara do restante do reino de Seom em Esbom. O Jordão e o seu limite até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu limite foi desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha falado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor
Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus.